Amém, queridos? A paz. Eu vou querer um pouquinho de água. O pastor Josemilton falou, né? É uma caminhada que nós temos, né? Os discípulos dos pastores, nós temos uma caminhada. E somos família mesmo, né? É uma caminhada. E é um privilégio servir também essa família de pastores. Queridos, eu queria falar com vocês, antes de começar a ministrar, estava anunciando a conferência de avivamento. E nós acabamos de sair de uma conferência, na verdade, da Escola de Adoradores. E o Senhor colocou muito forte no meu coração para que eu cuidasse daquilo que eu recebi. E eu, antes de ministrar essa palavra, eu queria falar com você sobre isso. Quem estava aqui? Você viu, você sentiu, você presenciou tudo que o Senhor fez aqui, não foi? E você pôde beber dessa fonte, dessa água que ainda bebo, que ainda vivo. E o Senhor falou no meu coração muito forte: não seja um vaso rachado, que recebe e depois escorre, depois perde. Que enche e depois esvazia. Mas retenha tudo que você recebeu. E eu queria que você nessa noite pensasse sobre isso. Tudo que nós recebemos da parte de Deus na escola de adoradores, o Senhor quer que a gente pratique e retenha. Pratique e retenha. E na próxima, agora que é conferência de avivamento, não estejamos já precisando de outro toque, de mais um renovo. Não, nós já vamos estar transbordando, cheios da presença, transbordando na presença do Senhor. E eu tenho cuidado disso. Eu tenho meditado no que eu recebi. Eu tenho pensado no que eu recebi. E tenho dito: Deus, nós precisamos, reter. E não ser só ouvintes, mas praticantes da palavra. Para que a gente vá crescendo de glória em glória. As conferências não é para a gente estar toda vez buscando renovo e ser tocado. Não, é para a gente ir transbordando de um a outra. Porque é de glória em glória, é um crescimento. E não podemos nos deter a isso. E ficarmos pensando, e a próxima? E como foi bom? E a palavra? Não. E uma coisa muito séria: aquilo que o Senhor revela para nós, aquilo que Ele nos dá como uma revelação, não vamos ser mais inocentes diante dEle. Não seremos mais inocentes. Daquilo que Ele lhe trouxe, daquilo que Ele falou, daquilo que Ele derramou na sua vida esses dias, não seremos mais inocentes. Não seremos mais. Quando a gente tem um filho, a gente não pode castigá-lo, não pode fazer nada, não pode botar de castigo, se a gente não explicou que aquilo estava errado. Não é verdade? Mas depois que a gente ensina, nós podemos cobrar ou não. E quando eles erram, tem consequência ou não? Então precisamos estar bem cientes daquilo que o Senhor vai fazer. E esse ano eu creio que essa conferência, a escola de adoradores, foi só um sinal, foi só uma gotinha do que o Senhor vai fazer nesse lugar. E precisamos estar prontos. Amém, queridos? Fechando parênteses, vamos para a palavra. Eu ministrei essa palavra em 2023. Em 2023, Deus falou profundamente com essa palavra e eu estava meditando sobre ela. E eu disse: eu vou ministrar essa palavra novamente. Porque ela é bem do momento.
Porque uma das coisas, o nome da palavra, o título da palavra é o privilégio de servir no reino. E o que a gente ouviu do pastor Rogério sobre o chamado de Paulo, meu Deus, que tremendo foi. Que revelação do nível de entrega que nós temos que ter. E eu disse, eu vou ministrar essa palavra novamente. E eu lembro que na época, eu estava lendo um livro, e nesse livro tinha uma analogia da igreja com um jogo de futebol. Como é um jogo de futebol, um campo e tudo, era a igreja. E ele explanava direitinho no livro como era. E eu disse, meu Deus, onde eu me enquadro aqui? E ele dizia assim no livro. Ele dizia assim: a igreja é como uma partida de futebol. Tem 22 pessoas jogando. Todas elas estão procurando o quê? Alcançar um objetivo que é o gol. E ele disse, um é centroavante, o outro é lateral, o outro é atacante, o outro é goleiro. Mas cada um está ali dentro da sua função, correndo para alcançar um objetivo comum, que é o gol. Temos também, nessa partida, o juiz, que é o pastor. E ele está ali para conduzir as coisas, para que tudo corra direitinho. Dentro da lei e dentro dos princípios. Não é assim? E tem o Espírito Santo, que é o técnico. Ele dá as coordenadas e a direção para que o objetivo seja alcançado. E ele começa a falar as deficiências da igreja usando essa analogia, usando esse exemplo. E ele diz, agora a torcida é o resto da igreja que fica na arquibancada. E aí? E ele disse que esse grupo de pessoas, ele explicando no livro, são pessoas que observam muito, criticam muito, falam muito e pouco faz. Quem aqui já se meteu em partida de futebol quando está assistindo? Porque eu já. Fica dizendo, eita, olha, devia ter lançado a bola para aquele outro, que aquele outro ia direto para o gol. Eita, esse gol aí, oxa, até eu fazia. É assim ou não é quando a gente está assistindo? Eita, mais um pouquinho. Ixi, sem direção essa pessoa. Não, olha, fulano não está fazendo nada. Era bom que ele saísse. É assim ou não é? É assim. Eu não me envolvo muito com futebol, não assisto muito, mas quando é a Copa do Mundo, todo mundo vira técnico, todo mundo vira tudo. Não é assim? É assim. É assim que nós somos. E a gente fica se metendo, né? E a gente fica, meu Deus. E a mulher, coitada, tem umas que entendem e outras não, só passa vergonha. Né? Porque para entender o que é impedimento, foi uns 50 pessoas para me explicar o que é impedimento. Porque eu dizia, gol, não, está impedido. Eu digo, como assim? Então existe isso. E ele fazia essa analogia da igreja com essa partida de futebol. E ele disse, a partida de futebol é a nossa vida. E o campo é a nossa trajetória. E nós? Quem somos nessa partida? Quem nós somos nessa partida? Os que criticam, porque o juiz, aqui representado pelo pastor, o juiz aqui é o pastor, é o primeiro.
né? Tem juiz que até escoltado sai do campo. Então, a primeira coisa na igreja é a culpa é de quem? Da liderança. Como se pastor não fosse humano. Depois vem o Espírito Santo. Que aí é quando você já culpa Deus. Nós culpamos Deus de todas as coisas erradas que nós fazemos. Culpamos Deus e dos fracassos. O técnico é demitido. É ou não é? Tem que dar resultado. Tem que dar resultado. Se não der resultado, está demitido. E aí, queridos, eu fico pensando, ele está errado nessa analogia que ele fez? Nesse exemplo que ele deu? Ele não está errado. É verdade. Infelizmente é assim. Infelizmente acontece isso. Infelizmente. Mas eu acho que é uma palavra que está sendo tão ministrada, né? Que eu acho que Deus está tão incomodado. Que eu não sei você, mas ultimamente as palavras não é só sobre chamado, levante, vá, faça. Não é assim. A maioria das palavras que a gente está ouvindo. E quando isso acontece é porque há um incômodo no coração de Deus. Há um incômodo no coração de Deus. Sobre como nós estamos levando a vida. E a vida passa e ela vai. E aí o texto que eu vou trazer para a gente meditar está em Lucas 22, 24. Lucas 22, do 24 ao 29. Eu leio, depois eu coloco aqui. Espera aí. Lucas 22, do 24 ao 29, diz assim a palavra do Senhor. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. E eu pergunto, como Cristo serviu a igreja? Ele deu a vida. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim, olha que forte, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio. Eu vos confio. Queridos, vamos meditar aqui no momento que o Senhor falou isso. Ele estava na ceia. Eram os últimos momentos com eles. Era a quinta-feira. Na sexta-feira ele sabia que ia partir. Ia acontecer uma série de coisas. Ia acontecer o Getsemane, as traições, a prisão. Ia acontecer tudo. E nos momentos finais, ele teve que lidar com uma questão. Eu fico perguntando, será que aquele momento Jesus queria, estando com ele, falar sobre aquilo mesmo?
Mas foi levantada uma questão entre eles, quem era o maior. E nas últimas horas, Jesus teve que lidar com o ego humano. Teve que lidar com o ego humano, com disputa, com será que sou eu? Quem é o maior? Quem é o melhor? E eu pergunto a você, o que mudou de lá para cá? Estamos na última hora da volta dele. E ainda estamos levantando questões de ego e de carnalidade. Estamos na última hora e ainda preocupados com o nosso eu, nosso ego, minhas vontades. Sirvo-se, mas não posso. Tudo um sim, tudo um mais. Sem perceber que estamos na última hora. Jesus sabia a agonia que ele ia passar e teve que explicar para aquelas pessoas. Vocês estão preocupados com isso? Vocês não sabem o que vai acontecer. Dessas trevas estão preparadas, porque a igreja, depois que Cristo morreu, até ele ressuscitar, até Atos 1:8, todos ficaram dispersos. Você lembra o caminho de Emaús, aqueles 2 homens falando a tristeza no coração? E a gente vê o mundo aí, dessas trevas, vivendo o mesmo momento. O mundo está vivendo aquele sábado, eles não sabiam o que fazer. E agora a nossa esperança foi. E nós estamos preocupados, não com o reino, não com o que é eterno, mas estamos preocupados com as nossas conquistas, com aquilo que nos faz bem. Quero deixar a carne bem confortável. Não quero sair desse nível porque é complicado. Quando estamos vivendo os últimos momentos. E o Senhor, dentro da igreja, ainda tem que lidar com essas coisas. Quem é o maior entre nós? Que caia toda nomenclatura. E ele disse, e Jesus explicando, ele falou sobre os reinos desse mundo, que era diferente. E ele disse uma coisa que está lá, que eu vejo muito claro em Colossenses 1:13, não precisa abrir, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou do império das trevas, onde lá tínhamos outro dono, outra vida, outro curso de vida. Ele nos transportou para o Filho, mas a gente trouxe as mazelas junto. Parece que as práticas continuaram, mesmo sendo transportado. Mesmo ele dizendo, isso aqui é trevas. E ele foi explicar. E Jesus explicando diz, no reino das trevas, os homens buscam títulos e posições. E ele explica, no texto que a gente leu, ele diz, benfeitores é um título que... E ele diz, no reino do mundo, as pessoas querem nomes. E ele explica, benfeitores são nomes que ele se autodenominava. E aí, eu olhando e pesquisando, benfeitores é um título que os reis da Grécia, Síria e Egito Antigo adotavam com frequência para si mesmo. Ele diz, olha, nesse reino de trevas, as pessoas buscam glória para si. Agora eu vou te explicar. No reino do Filho amado de Deus, a maior nomenclatura é servo. Dá para você? Somos chamados para servir.
E voltando ao jogo, você sabe que não só tem jogadores, juiz, tem muita coisa ali para aquela partida acontecer. Aí você diz, o que é que eu tenho que fazer? Queridos, tem oportunidade para todos trabalhar. Se você não sabe ministrar louvor, você busca o seu dom, o seu chamado. Você sabe que se a bola sair do jogo, tem que ter alguém que devolva, senão não tem partida? É o gandula. Todos têm a sua importância, todos têm o seu lugar. E quando você não faz o seu chamado, você não cumpre, pesa para o outro. Porque se eu sou um jogador e eu estou correndo para um lado e para o outro e a bola sai, eu tenho que correr atrás da bola também. Porque você não pode ir lá buscar. E trazer para que eu siga em frente. Somos um corpo e precisamos um do outro. E se você se encaixa, alivia para o outro, que alivia para o outro, que alivia para o outro, e tudo vai correndo bem. Somos um corpo. E como é que o corpo reage? Quando a gente força um órgão a trabalhar mais do que ele deveria. Adoecemos. Adoecemos. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Servir a Deus, muitas vezes, a gente fica com o pé atrás, eu vou, sirvo, não sirvo, faço, não faço, porque tem a ver com alinhar prioridades. E a gente não quer colocar Jesus e o reino em nossas prioridades, porque nós temos outras coisas para conquistar e fazer. E fica buscando, nós buscamos aquilo que tem que ser acrescentado e corremos atrás. Queridos, é uma promessa. Ele está dizendo, busca fazer o meu reino, busca a minha vontade, busca cumprir teu chamado e eu te acrescento. Quando ele diz acrescenta, é porque já está completo alguma coisa e ele vai só acrescentar. Mas estamos buscando o acrescentar. E o acrescentar, que não é o nosso papel de buscar, só traz doença, ansiedade, vida corrida, preocupação. É só isso. E uma insatisfação, porque a gente adquire uma coisa que a gente queria muito, daqui a pouco ela não vale mais nada, a gente está correndo atrás de adquirir outra, e essa daqui também não presta mais, não quero mais. Com aquilo que ele diz, eu vou acrescentar. Eu vou te dar, é promessa. E ficamos correndo atrás do vento, porque me diga uma coisa. Se você partir hoje, o pastor Josimil estava falando aqui, tu correu atrás do vento ou não? Coloca o reino dele em primeiro lugar. Busca o reino dele em primeiro lugar. E ele vai acrescentar. E eu meditando sobre isso, eu disse, não diz que ele vai suprir. Ele diz que vai acrescentar. Se acrescenta o que já está suprido. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você faz a obra, até tuas emoções são supridas nele. Tua vida é totalmente suprida. Porque quando somos pessoas que não fazemos nada, nos tornamos inúteis e isso adoece. E isso adoece a alma. Quantos já ouviram a pastora dizer, me gastei, vou me deixar gastar, só tenho uma vida para viver. Queridos, um dia eu pensei,
Eu sentada, não tinha o que fazer. Raramente. Eu fiquei sentada lá, eu disse, Deus, se eu não fizesse mais nada, não vou trabalhar mais, não vou fazer mais nada. Deixa eu ficar pensando aqui. De manhã eu acordava, de tarde, quero fazer de tarde, quero fazer de noite, quero fazer. Eu virava um parasita. O quê? Um verme, uma ameba, sei lá. Você fica parado num canto, não tem o que fazer? É um bicho. Não sei o que comparar isso. Eu disse, não dá certo não. Não dá certo não. Está na hora da gente alinhar. Alinhar, queridos. Sabe, a nossa vida, porque ela passa. Um dia eu tinha 15, depois 30, depois 45. Estou correndo para os 55. Eu disse, meu Deus. E minha crise hoje, está aqui, ó. Minha crise hoje está nessa parte aqui. Assim como o Pai me confiou um reino, eu vos confio. É um privilégio servir. O Senhor confiar a nós. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu disse, Deus, eu tenho estrada com o Senhor. Eu tenho história. E a minha crise hoje é saber se é amor. Qual a motivação? O que me faz levantar para vir fazer a obra? Qual a motivação? O que está no meu coração? E eu disse, Deus, um dia eu te servi com muita alegria, com muita pureza, com muita simplicidade. E eu me lembro que eu meditando e eu lembrando de algumas coisas que eu vivi e que eu passei, eu disse, meu Deus, eu faria hoje. Eu passaria hoje. Quanta inocência, sabe? De fazer a obra sem pensar nas consequências. E eu lembro que na minha antiga igreja, uma mulher foi curada de uma enfermidade e pediu um culto de ações de graça. E o pastor mandou eu e uma missionária ir. Quando chegamos lá, a sala estava cheia. E todo mundo pedindo culto nas casas. E assim começou uma obra. E fomos para aquele lugar e daqui a pouco a gente teve que alugar um local. E ali nasceu uma congregação. E passou um tempo e eu disse, eu quero fazer outra coisa, eu não quero mais não isso. E era uma comunidade muito pobre, muito carente. Muito carente, muito pobre, muita pobreza, muita sujeira. E a gente lá, fazendo a obra, e eu disse, eu não quero mais não. Eu falar com a pastora, eu estou cansada, eu não estou com mais alegria. E eu cheguei para a pastora, eu disse, pastora, olha, eu acho que o meu tempo lá acabou. Ela, não, Cléa. Tudo fluindo muito bem, crescendo. Nessa semana, eu tinha pego piolho lá na comunidade, com as crianças lá. Aí eu peguei piolho, aí eu disse, eu vou falar para ela, porque aí ela me libera. Eu disse, pastora, peguei piolho. Deu até uma coceirinha aqui. Peguei piolho, pastora. Aí ela disse, foi. Aí eu disse, eu tenho duas meninas pequenas, aqueles cabelos, né, as meninas com aqueles cachos. Pegar piolho, as bichinhas vão sofrer. Eu acho que meu tempo realmente acabou. Ela disse, Cléa, eu estava no meu tempo de seminário, no Betel, e o último ano a gente é levado para trabalhar em uma comunidade. Aí eu disse, é. E eu fui trabalhar nessa comunidade. E nessa comunidade a gente, muito carente, igual que você está. E a gente dava banho numa senhorinha, e dava comida, e pregava o evangelho. E a gente passou um tempo lá,
nessa comunidade e eu peguei sarna. Eu disse, como? Como foi? Peguei sarna. Eu digo, peraí. Eu nunca peguei sarna, mas eu sei que é assim. A pessoa se coça tanto que se fere. Fica com o corpo todo cheio de ferida, muita ferida, e ainda tem que ficar isolado. E ela está me dizendo essa história. E ela começou a contar as experiências que ela teve naquele lugar. Ela começou a contar o que Deus estava fazendo naquele lugar, o que Deus, na época, estava fazendo naquele lugar. E ela começou a me dizer, e eu saí de lá, eu disse, meu Deus, eu vou arrumar uma sarna para me coçar, porque esse piolinho não é nada. Gente. E eu fico pensando assim, Deus, hoje, eu teria essa pureza, essa inocência. Você pode pensar, essa inconsequência. Mas a gente tem que ser mesmo, sem pensar nas consequências e servir. E eu estava nessa comunidade, tinha muito bandido, eu estava com as minhas filhas. E um dia, passou Walter dizia assim, nega, meus horários, ele trabalhava muito, eu não posso servir, mas sirva, vá fazer a obra. E ele nunca me proibiu de nada, mas dizia, leve as meninas, não deixa com ninguém. E assim eu fazia. Minhas filhas nunca foram empecilho para nada. E um dia, no pingo do meio-dia, meu Deus, eu vi o cabo com a arma na cintura. Eu fazia, é de brinquedo, é de plástico. Cleia, é de plástico. Não tem, é de plástico. Walter disse, eu libero, você trabalha com as meninas, não sabe nem onde eu botei as filhas. Não sabe nem os lugares que eu andei com as filhas dele. E era um lugar assim tão... Digo, meu Deus, Jesus. E como eu te servia? E eu tenho que olhar, porque essa palavra é para mim. Hoje, eu tenho medida, eu tenho uma régua. E ali eu ainda passei 1 ano e meio. Aí você diz. E os piolhos? Acabou. E a congregação? Ainda hoje existe. Para a glória de Deus. Queridos, a gente tem que parar de ter uma régua para medir. Eu vou até aqui, eu faço até aqui. Não mesmo. Estamos na última hora. Existem umas densas trevas no mundo. As coisas estão acontecendo. Queridos, abra os olhos. Agora é dentro da igreja os escândalos. E quem é eu e quem é você para apontar, julgar? A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E sabe o que é que ajuda a queda? Está sentado em berço esplêndido. Quando você está em movimento, o Senhor vem, o Senhor ajuda, o Senhor coopera, o Senhor ensina, o Senhor capacita. O que eu vou fazer? Aonde eu me encaixo? Quando eu me converti, o pastor dizia uma coisa para mim, era lei. Eu corria. E eu queria fazer tudo. E eu queria trabalhar. Gente, eu já cantei no coral, viu? Eu já tive aquelas roupas longas, que tinha aqueles negócios assim, vermelho. E assim, eu já cantei, eu estou falando sério, pouco tempo, mas eu cantei. E aí, eu não entendia que o novo decidido tinha que se batizar primeiro. Na congregacional é assim, você estuda 6 meses, se batiza e vai trabalhar. No que você quiser. Eu não entendia isso, eu não entendia a importância do batismo. O batismo é uma aliança. Você não casou com o noivo, faz parte da noiva, ó, o batismo é isso aqui. Você sela no batismo a aliança, é como que você está aqui, ó, comprometido. Mas eu não entendia. E aí eu entrava em tudo. Eu era do teatro,
Eu era do coral. E lá a igreja era assim. O pastor, os outros pastores, os degraus assim para subir, o coral lá em cima. E ele me via em tudo que era canto. Aí um dia ele disse assim, olha, você tem que ir para a classe, que na época chamava catecúmenos. Para os dinossauros, sabe o que é isso? A classe dos novos decididos era catecúmenos. Porque você não pode trabalhar e fazer alguma coisa na igreja sem se batizar. Eu disse, é mesmo, pastor, está certo. Escondido. Fazer as coisas. E eu me escondia dele. Porque eu não entendia o que ele estava falando. Eu só entendia uma coisa. Eu tenho que fazer. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Linda era a cara dele quando eu subia para tocar, para cantar. Porque ele ficava aqui, os degraus aqui. Vamos chamar o coral. A gente sentava na frente, aí sobe Cléa. Era desse jeito. Eu acho que ele dizia, o que é que ela está fazendo aí? Daqui a pouco uma peça de teatro, eu estava lá. E ele olhava para mim, eu digo, meu Deus. E no dia do meu casamento, ele disse, olhe, aqui está a carta. Você vai levar essa carta. E como eu não sei, você vai explicar ao pastor. Aqui está dizendo, eu precisei colocar que você não é batizada 1 ano e meio na igreja. Por quê, Cléo? Eu digo, as crianças, pastor, precisavam lá do evangelismo. Isso, aquilo, outro, precisava eu estar lá. E eu me batizei. E quando eu cheguei, mostrei a carta ao pastor. Aí ele disse, o batismo foi a semana passada. E agora só tem batismo daqui a 6 meses. Você tem 1 ano e meio de crente. Eu não vejo sentido não lhe batizar. Você aceita ser batizada num culto normal? Eu digo, aceito. Então, traga outra roupa, num culto eu lhe batizo. E eu fui batizada por... Como é o nome daquele que a água é na cabeça? Aspersão, no culto normal. Porque eu não fui para a classe dos catecúmenos. Eu não tinha tempo. Quando o missionário dizia, preciso de voluntários, a gente está indo para um sítio. Eu pegava minha Bíblia, a bolsa já estava na porta, dentro da Kombi. Eu também tive uma Kombi na minha vida. E a minha crise é essa. Tudo isso que já vivi, como é hoje? É palha? Feno? Quais as motivações? Eu penso? Eu meço? Eu avalio? Cadê aquela pessoa que nem o pastor, meu Deus, coitado. Simplesmente eu sabia que tinha que fazer. Simplesmente eu sabia que eu tinha que trabalhar. E como isso é prazeroso, eu acho que a igreja precisa resgatar esse prazer e essa alegria de trabalhar, de fazer. Sentir o privilégio que é Jesus dizer para você, eu confio o reino a você. O Pai me confiou, a minha parte eu fiz. Agora é com vocês. Agora é com vocês. E aí, para encerrar, senão eu vou contar mais história, que é muita história. Para encerrarmos, você vai dizer assim, e a capacidade? Vem de quem? Quem vocês acham que capacita? Quem vocês acham que prepara? Ora, ele te chama e te solta lá? É assim? Ele te chama e ele te capacita. Ele te chama e ele vai contigo. A gente aprende com aqueles que estavam lá. Porque eles estavam naquele momento,
mesmo dentro do momento da sua carnalidade ali. Mas vocês conhecem a história dos apóstolos depois de tudo aquilo ali. E a gente aprende com eles. E a gente aprende com eles, porque em Atos 1:8, Jesus está falando as últimas palavras. Ali ele já ia ser assunto ao céu. E ali realmente era a despedida, no sentido de que vê-lo, né? E Jesus, ele diz assim, Atos 1:8, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu acho que a gente precisa renovar a alegria e buscar esse poder. Porque eu acho que a gente está servindo sem o poder que nos traz tristeza. Eu acho que a gente serve sem uma direção e a gente vai caindo. E nessas quedas a gente vai se arranhando. E a gente não vai a Ele. E a gente vai caminhando e seguindo e servindo e fazendo o curso do que tem que fazer, sem uma direção, com a força do nosso braço. Isso cansa, adoece, tira a alegria de servir. Mas sabe qual foi a última palavra? Você vai receber poder. E aí você vai fazer. E ele diz, confins da terra. Para onde eu te mandar, o que eu lhe chamar para fazer, eu vou lhe dar poder para isso. Eu vou lhe dar capacidade para isso. Eu vou lhe dar braços fortes para isso. E essa tem sido minha crise. E um dia, eu tenho umas orações meia doidas com Jesus. Assim, Jesus, minhas motivações, de que forma eu sirvo. E aquela crise, eu disse, olha, estou aqui no meu quarto. É o seguinte, sanguíneo é um negócio perigoso. Ou mata ou cura. Dessa porta eu só saio ou morto ou curado, você é que sabe. Porque tem horas que eu não aguento eu mesma. Eu não aguento, eu mesma. E eu digo assim, Jesus amado, o maior empecilho para que a gente chegue lá no gol, é a gente mesmo. Você pensa que é o inferno que se levanta? Não, porque existe uma palavra que diz que a porta do inferno não prevalecerá com a igreja do Senhor. Então já está resolvido a questão do inferno. Somos nós que levantamos muros e muralhas dentro de nós, fora de nós, dando trabalho. Precisamos rever. Precisamos meditar muito nas nossas vidas. Porque não se engane, o tempo passa. E eu vou te dizer, o que um dia foi tão claro para mim, lendo um livro também, o que é eternidade. Vai para o meio do oceano, dentro de um barquinho, pega um contra-gota, pinga. Todo mundo sabe o que é contra-gota aqui? Pinga. Não tem aquela gotinha que caiu no oceano? É a nossa vida, a minha e a tua, é aquela gota. O resto de água que você vê é eternidade. E aí? Somos loucos se valorizamos mais essa terra. E não pensamos que a vida passa, é breve, vai, daqui a pouco acabou. E o que fizemos para a eternidade? Que é onde tudo começa, é lá, não é aqui. Aqui é um preparo, lá é o início de tudo. Mas a gente está muito preso naquilo que a gente
apega naquilo que a gente vê, naquilo que a gente sente. Sabe, é tanta coisa que seduz. Tanta coisa que seduz. E a gente é seduzido todos os dias por uma coisa ou por outra. E o Senhor conta conosco. Eu amo aquele texto que diz: Cristo em nós, esperança da glória. O Senhor em nós fazemos proezas. É tudo por causa dele, é sobre ele. Não é sobre mim, é sobre você. É sobre a eternidade que ele soprou em nossas narinas quando nos deu vida. Você nasceu, você está vivo, você respira. Entenda, tem 2 caminhos para você: ou morte eterna ou vida eterna. Escolhe hoje. E se você escolher vida, tem um caminho a seguir e a percorrer. Porque não foi para estar sentado, santo e satisfeito, que o Senhor te salvou. Se nós não queremos fazer nada, pelo menos vamos falar para alguém de onde Ele nos tirou, pelo menos isso. Vamos dar testemunho, pelo menos, do que Ele fez em nossas vidas. Eu acho que a gente precisa ter uma revelação de quão grandes trevas o Senhor nos tirou. Porque se a gente tiver uma revelação, como o pastor Rogério falou, Paulo se moveu com a visão. Eu acho que a igreja de Cristo hoje precisa de uma revelação para se mover nela. Precisa ver os céus abertos e ver como é a guerra. Existe agora, nesse momento, uma guerra que não vemos, mas é real. Inferno é real, diabo é real, carne é real, Jesus é real, céu é real. E precisamos entender isso de uma vez por todas. Precisamos entender. Precisamos que essa verdade entre em nós de uma forma tal que a gente viva aquela revelação do pastor Rodrigo, que Paulo não estava interessado naquele tribunal se ia viver ou morrer. Ele não estava interessado em saber de nada da vida dele. Porque Jesus, Ele sabe como nos agradar, Ele sabe como nos deixar maravilhados. Você faz, não se importa com a sua vida, Ele vem com acrescentar. Porque mesmo em cadeias, Paulo era feliz. E a gente precisa meditar nessas coisas. Porque o mundo está aí, vivendo o sábado. Aquele sábado para eles. Como foi? Mas eles estavam preocupados com o seu próprio ego. E para encerrarmos, eu queria ler Hebreus 12, 28, não precisa abrir, que diz assim: por isso nós recebemos um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual servimos a Deus. De modo, gente, isso é muito forte. É muito forte. Vou entrar no quarto de novo. Crise, eu curo ou mata. De uma forma agradável, de uma forma reverente e com um santo temor. Com um santo temor. E eu encerro dizendo, queridos, você é precioso para o Senhor. Deus colocou algo em você que só você sabe fazer e que o reino dele está precisando que você faça.
Tem coisas que eu não sei fazer. O coral durou pouco, porque o mestre lá dizia assim: cante essa música, cante esse refrão. Aí eu cantava, ele dizia contralto, aí botava para lá. Aí dizia, agora vem de novo, cante aqui esse refrão. É soprano, vai para lá. Então, toda semana eu estava num canto diferente. Eu acho que nem o instrutor sabia. Meu Deus. Então, assim, queridos, eu sei que tem lugares que não cabe a gente. Mas tem lugares que encaixa você direitinho. E o Senhor só está esperando o teu sim. Amém. Que Deus possa abençoar a nossa vida. Que a gente possa rever os nossos dias. Sabe como o salmista diz? Contar os nossos dias. Como estamos vivendo? Senhor, hoje, o que o Senhor tem para mim hoje? Em que eu posso cooperar hoje? O que eu posso fazer hoje? Eis-me aqui. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. O louvor fique à vontade. E eu gostaria de chamar o pastor José Milton. Para que ele possa estar orando por nós. Para que a gente viva as verdades de Deus. Para que a gente viva as verdades da palavra. Para que a gente não duvide. Amém, queridos? Curve sua cabeça, adore ao Senhor. E cada vez mais diminuindo.